John Davison Rockefeller, o magnata do petróleo, é amplamente reconhecido como o empreendedor mais rico da história moderna, com um patrimônio líquido estimado em cerca de 400 bilhões nos dias atuais. Mesmo após doar uma quantia significativa de sua fortuna, ele começou sua trajetória com humildes começos, mas conseguiu construir um império financeiro através de sua habilidade em liderança e estratégia empresarial no setor do petróleo. John nasceu em uma família numerosa, com um pai frequentemente ausente e considerado um charlatão que vendia poções inúteis. Desde jovem, John precisou ajudar a sustentar a família, trabalhando em empregos temporários, como cuidar dos perus dos vizinhos ou vendendo batatas e doces. Embora essas atividades não lhe rendessem muito dinheiro, mesmo assim, John demonstrou seu instinto empreendedor desde cedo e começou a oferecer pequenos empréstimos a outras pessoas. Aos 16 anos, John abandonou a escola e conseguiu seu primeiro emprego como contador, ganhando apenas 50 centavos por dia. Após trabalhar lá por cerca de 2 anos, seus empregadores se recusaram a lhe dar um aumento significativo. Então, ele decidiu começar seu próprio negócio de produção, já que tinha uma meta de ganhar $100.000 e sabia que precisaria construir algo por conta própria para alcançar esse objetivo. Felizmente, seu primeiro emprego lhe ensinou muito e lhe proporcionou experiências, conexões e reputação, o que o ajudou a levantar $4.000 para começar seu próprio empreendimento. Ele criou um negócio de vendas de produtos, como feno para carnes e grãos, que foi bem sucedido no primeiro ano, gerando quase $500 milhões. Rockefeller não guardou todo esse dinheiro para si. Grande parte foi destinada às despesas comerciais e empréstimos. No entanto, isso significa que quando uma grande oportunidade surgiu, Rockefeller tinha dinheiro real para investir. Essa oportunidade era o petróleo. Em 1859, foi descoberto o primeiro poço de petróleo americano, dando início à corrida do petróleo na Pensilvânia. Rockefeller percebeu que, enquanto a maioria das pessoas estava tentando ficar rica perfurando petróleo, os maiores lucros estavam na refinaria do petróleo. Com apenas 24 anos, ele usou o dinheiro do seu primeiro negócio para construir uma refinaria de petróleo. Foi nessa época que ele conheceu um homem chamado Henry Flagler, que estava interessado em investir em seu negócio. Juntos, eles incorporaram a empresa de petróleo padrão e começaram o processo de compra de todas as refinarias menores próximas em que estavam competindo. Sempre que alguma dessas refinarias se recusava a vender seus negócios para ele, ele simplesmente começava a vender seu óleo a um preço mais baixo, de modo que todos os seus clientes se reuniam a ele. Isso colocaria essas empresas menores fora do negócio. Esse tipo de prática permitiu que a empresa de petróleo padrão continuasse se expandindo em todo o país. Eles continuaram comprando rivais, subcotando concorrentes e cortando custos sempre que possível. Quanto mais eles cresciam, mais poder de negociação tinham, podendo pressionar por taxa melhores preços e descontos em tudo. Rockefeller também era conhecido por alguns segredos obscuros em seus negócios. Assim, com todos esses fatores combinados na década de 1870, a companhia petrolífera de Rockefeller possuía 90% do refino de petróleo do mundo. Ele também contratou os donos de petróleos e refinarias que comprou como curadores do conselho, o que significa que todos os especialistas em petróleos mais inteligentes estavam trabalhando dentro de uma super empresa, com Rockefeller à frente dela. Ele controlava 20 mil poços de petróleos e tinha mais de 100 mil empregados. No pico, alguns estimam que o valor total de sua empresa teria sido quase $1 trilhão. Esse tipo de império era desconhecido, mas Rockefeller ainda não tinha terminado naquele ponto no tempo. As duas maiores indústrias na época eram o petróleo e as ferrovias. Então, Rockefeller decidiu fazer algo semelhante ao que havia acabado de fazer com o petróleo, mas com as ferrovias. No entanto, quando começou a monopolizar mais uma indústria, ele também começou a se tornar um inimigo público, descrito como o símbolo supremo da ganância corporativa e crueldade. Em resposta ao império crescente de Rockefeller, a legislação foi aprovada para tentar evitar esse tipo de monopólio, incluindo a lei Antitrust Sherman. Isso levou ao rompimento da Standard Oil em diferentes subsidiárias. Mas ao longo do tempo, muitas dessas subsidiárias simplesmente se fundiram de volta juntas, e algumas delas ainda existem até hoje, como a PB e a Chevron. Como Rockefeller manteve sua participação em todas as empresas mesmo depois que elas se separaram, isso significa que no momento da sua morte ele ainda era a pessoa mais rica do mundo e provavelmente o self-made mais rico homem em toda a história moderna. Por um lado, devemos reconhecer que John Davison Rockefeller tornou o petróleo e outras mercadorias acessíveis e disponíveis para as massas, e que ele construiu um império de negócio que dificilmente poderá ser igualado. Ele partiu do nada para se tornar um magnata e filantropo talentoso, tendo doado cerca de $540 milhões para causas benéficas, o que, ajustado pela inflação, o coloca entre os maiores filantropos de todos os tempos. No entanto, por outro lado, é inegável que Rockefeller era um ambicioso e implacável tirano dos negócios, muitas vezes intimidando, extorquindo e explorando outros em seu caminho impiedoso ao domínio.
especialmente com táticas usadas para esmagar a concorrência. O seu biógrafo, Ron Chernow, argumenta que seu lado bom era tão bom quanto seu lado ruim era ruim. Ele é uma figura notável contraditória na história. O que é inegável é que Rockefeller sempre será lembrado por sua fortuna incrível, vasta e pelo impacto que teve.